Agora sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade até março de 2021, além do projeto que prioriza o SUS na aquisição e distribuição de vacinas. Eu converso com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, relator do projeto que instituiu o auxílio emergencial. Senador, boa noite. Boa noite, prazer estar com você. Bem, senador, o senhor está apresentando esse projeto agora, que visa a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de março, tendo em vista a gravidade ainda da pandemia. O senhor acha que há possibilidade de o Congresso aprovar essa matéria? Como é que fica a situação do governo em relação a isso? E tem o recesso parlamentar, né? Infelizmente, o governo não mostrou boa vontade com relação à prorrogação do auxílio emergencial e do estado de emergência, apesar de você ter uma situação muito clara de continuidade da pandemia. Então, se eu não tenho um processo de vacinação estabelecido e se a pandemia continua muito forte em alguns indicadores crescentes, eu preciso manter as medidas de proteção do cidadão. O cidadão não vai conseguir retornar para o mercado de trabalho, porque vai paralisar muito rapidamente. Ele está vendo agora, em plenos festejos de final de ano, a maioria dos estados, cidades paralisando os eventos, desempregando pessoas, porque os hospitais novamente estão ficando superlotados. Infelizmente, como aconteceu no começo da pandemia, o governo demora a entender. Agora, senador, tem um problema também que está em discussão, que é a questão fiscal. É o desequilíbrio das contas. Nesta última semana foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um rombo imenso para o próximo ano. O senhor acha que daria para conciliar, esticar mais esse estado de calamidade, sem produzir uma desconfiança, uma incerteza em relação ao país? Quando você faz isso de forma programada e com prazo certo, o mercado entende perfeitamente. O que não dá para imaginar que é razoável é você deixar milhões de brasileiros sem nenhum tipo de assistência. O Estado serve para assistir aqueles que mais precisam. E quando você tem um momento como esse que estamos vivendo, onde o governo demorou muito a entender a gravidade da pandemia, onde nós vamos ter vacinação consistente no Brasil em 2, 3, 4 meses. Então, até lá, você vai continuar tendo contaminação elevada, ocupação elevada de hospitais e a economia desacelerando, porque as pessoas deixam de participar. Então, é muito clara a necessidade. E você vê, até o Fundo Monetário Internacional, que é altamente conservador, já defende a continuidade de alguns tipos de auxílio. Agora, a ampliação do Bolsa Família não seria uma alternativa, que o presidente Bolsonaro recentemente até falou que era para esquecer o Renda Cidadã, que seria um novo programa social, e ele disse que solicitou ao Paulo Guedes que ampliasse o Bolsa Família. Dá para compensar de alguma forma? Daria se tivesse sido feito no tempo exato. Como eu digo, o governo demora muito a entender. Eu já disse isso ao próprio ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes e a sua equipe são altamente qualificados, mas eles não têm vocação para esse tipo de política. Eles tinham na cabeça um planejamento econômico para o Brasil e para o mundo que não existe mais. Então vai ser necessário aumentar o endividamento por algum tempo, mas quando você faz isso dentro de uma programação bem feita, pública e debatida com a sociedade, você não tem prejuízos para a administração fiscal. É muito claro que a gente não vai conseguir sustentar a sociedade brasileira sem ter algum tipo de auxílio. E testar na vida das pessoas se funciona ou não sem auxílio é um drama que eu não gostaria de ver na família passando. Agora, senador, não houve um exagero aí dentro das condições do país mesmo, da forma como foi concedido o auxílio emergencial, porque o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade no momento de pandemia. É uma situação que outros países não tiveram. Com o aumento do desemprego, e essa desigualdade diminuiu. Então, se discutia, inclusive, o valor e a quantidade de pessoas que receberam o auxílio. Então, talvez tivesse sido possível criar uma reserva maior para prolongar o auxílio. Sem dúvida nenhuma. Eu posso fazer um histórico disso muito breve e acompanho desde o início do debate. Eu me recordo de uma reunião que eu tive com o ministro Paulo Guedes e a sua equipe, onde a gente falava em um auxílio na casa dos R$350. E o governo, naquele momento, defendia R$200 apenas. O que acontece? Você tem um processo político onde isso chega a R$500 na Câmara dos Deputados e o presidente Bolsonaro decide aumentar para 600 para manter a primazia da concessão, vamos dizer assim. Ficou parecendo uma coisa muito pouco calculada. Isso chega no Senado, chega com várias restrições de atendimento a grupos que precisavam ser atendidos, informais especialmente. A gente faz o relatório e estende isso. Só que quando o governo depois faz a prorrogação, o chamado auxílio residual, você já tem uma redução de valor. E o que a gente apresenta agora como proposta, a gente só apresentou o projeto depois que o governo consolidou a opinião de que não faria Renda Brasil, que não faria ajuste do Bolsa Família,
que é deixar tudo como está, fingir que a pandemia acabou, e aí a gente foi forçado a apresentar um projeto. Esse projeto faz o quê? Ele prorroga o estado de calamidade por 3 meses, e ele prorroga o auxílio emergencial residual, que é esse de R$300, por 3 meses, com a previsão de que os detalhes, público alcançado, formato de pagamento, restrições, serão definidos por regulamento pelo Executivo. Então, ele está dando, na verdade, a ferramenta na mão do governo para que ele atenda ao cidadão na medida da necessidade. O que não pode fazer é simplesmente você deixar o léu, deixar abandonado. É um risco social muito grande, porque a gente está falando de milhões de brasileiros que deixam de ter a mínima fonte de renda, são jogados abaixo da linha da pobreza. Inclusive o universo de beneficiados foi diminuindo, se descobriu muita fraude e tem ainda o auxílio residual a ser pago em janeiro e fevereiro, exatamente porque esse cronograma foi meio complicado, né? Eles demoraram muito a entender a gravidade. É como eu digo, não há nenhuma dose, tenho certeza, nenhuma dose de má vontade ou maldade. Não tem a pegada mesmo, a formação nessa área de redução da desigualdade por transferência de renda. O entendimento do Paulo Guedes, eu concordo teoricamente com ele, é que você reduz a desigualdade efetivamente através da geração de empregos. Economia estável, geração de empregos. Sem dúvida, mas quando você tem uma pandemia, essa regra se perde. Você não tem como fazer a economia girar, funcionar com qualidade, geração de empregos efetiva, real, se você tem uma pandemia que paralisa o país, a cidade, o estado, está todo mundo parado. Então, é preciso entender o momento e adaptar. Essa demora para entender o momento, essa demora para adaptar, ela custa vidas e ela custa empregos. E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o Congresso, assim como fez lá no começo, agora se dispõe novamente a fazer sua parte. Infelizmente, a gente já está muito perto do recesso. Nós apresentamos, vários senadores apresentaram a proposta de suspensão do recesso, porque não faz sentido ter um recesso parlamentar com o Brasil em crise, dentro de uma pandemia, ainda sem plano nacional de vacinação efetivo. Mas, infelizmente, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, tem mantido a opinião de manutenção do recesso, ou seja, os políticos, os representantes, quem pode resolver o problema vai estar de férias e o povo vai estar aí, sem auxílio emergencial, sem vacina, esperando para ver como é que vai sobreviver.